paz seja convosco, meu irmão, minha irmã, amados do Senhor, como que você está? Que Deus esteja abençoando poderosamente a tua vida. E que bom que você está aqui para mais uma palavra do Senhor para a tua vida. Nesta nossa série, é tempo de mudar. E que grandes coisas o Senhor possa estar fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero compartilhar algo com você hoje, que está no livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo 25. Números, capítulo 13, versículo 25, nos diz assim: Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tomando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Contaram e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitavam na montanha, e os cananeus habitavam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E inflamaram a terra, que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Amados, você já sentiu o desejo de mudar? Já conseguiu colocar isso em prática ou não? Por que muitas vezes não conseguimos colocar em prática? Porque às vezes parece que estamos presos. Parece que às vezes estamos travados, não conseguimos tomar uma atitude, ou iniciamos, mas desistimos. E quando eu falo preso, travado, não é fisicamente, é travado na nossa mente, no nosso coração, e isso nos impede de prosseguir. Esse povo que foi tirado do Egito, ele viveu grandes experiências, desde o dia em que Moisés se manifestou, até a saída deles, da forma como eles foram levados à terra prometida, a forma como Deus cuidou de tudo, foi algo maravilhoso. Foram experiências maravilhosas, fabulosas, que qualquer pessoa gostaria de experimentar, pela grandiosidade, pelo que elas significavam, o que Deus fez. E talvez essas experiências, elas deveriam fazer com que aquele povo em nenhum momento duvidasse, em nenhum momento questionasse. Mas o que nós vemos não é isso. O que nós vemos, amados, não é essa mudança. O que eu quero que você entenda é que, diante da promessa, da mudança de vida, de escravos para livres, Deus pede que eles olhem a terra. Deus pede: vão lá e espiem, porque essa é a promessa que eu estou dando para vocês. Então a Bíblia, ela nos conta que 12 foram os espias, um príncipe de cada tribo foi escolhido. E eles foram, e lá eles tiveram 40 dias espiando.
E quando eles voltaram, a palavra ela nos relata que 10 dos espias, eles tiveram uma visão. Eles enxergaram aquela situação, a terra prometida, de uma forma. E por outro lado, 2 espias olharam as mesmas coisas, mas tiveram uma outra visão. E quando eles retornam, a Bíblia diz que eles ficaram 40 dias, e quando eles retornam, eles chegam e eles começam a relatar, eles mostram os frutos, eles dizem, verdadeiramente, é uma terra que emana leite e mel. É uma terra abençoada. Só que esses 10, a Bíblia vai nos relatar que eles começam a falar das lutas, eles começam a falar dos problemas futuros que eles teriam naquele lugar. Eles não tinham nem chegado lá e eles já estavam falando do problema que eles iriam viver. E isso fez com que eles inflamassem a terra. E a pergunta que eu quero te fazer, por que eles tomaram essa atitude? Por que mesmo depois de tudo o que eles viram Deus fazer, eles tomaram essa atitude diante de uma dificuldade? Eles estavam diante da terra prometida? Sim, mas eles estavam diante de uma batalha, eles estavam diante de uma promessa que eles teriam que lutar para conquistar. E a pergunta que nós temos que nos fazer, por que eles pararam? Por que eles desistiram? Por que muitas vezes nós temos parado e desistido? Por que muitas vezes nós não temos acreditado na promessa do Senhor? Por que muitas vezes nós temos recuado? Por que muitas vezes nós temos dado para trás? E eu quero falar com você 5 pontos rapidinho. Em primeiro lugar, a Bíblia, nós vamos ver que eles achavam que Deus faria tudo por eles, que Deus tomaria a direção sobre todas as coisas e que eles não teriam nenhum trabalho. Eu quero que você entenda uma coisa muito simples: o que é para Deus fazer, Deus faz, mas o que é para mim, o que é para você fazer, nós temos que fazer. Nós temos que colocar, como se diz, a mão na massa e ir em frente. Amém? Segunda coisa, eles tiveram medo e o medo paralisou eles. O medo fez com que eles fizessem com que toda a nação se inflamasse. Toda a nação foi inflamada, ficou com medo por causa de 10 pessoas que deram esse relato, que passaram esse medo. A minha pergunta é: o que tem te colocado medo hoje? Amém? Terceiro ponto que eu quero falar para você se chama amnésia. É isso mesmo. Eles esqueceram de tudo o que Deus tinha feito. Quantas vezes nós temos esquecido o que Deus já fez na nossa vida? Quarto ponto que eu quero falar para você: eles começaram a olhar para trás, o comodismo, eles começaram a olhar, mas quem sabe vamos voltar lá para o Egito, quem sabe vamos voltar para ser escravo. O novo pode nos assustar, sim, amados, mas o novo não nos paralisa. Se é um desafio eu enfrentar o novo, é um desafio eu voltar também para o passado. Então, entre um e o outro, que eu busque o novo. E o último ponto que eu quero falar para você, que no fundo, eles não confiavam. No fundo, eles não confiavam em Deus. Por quê? Porque eles viram tudo que Deus fez, e mesmo assim a dúvida entrou no seu coração. Quantas vezes nós não temos confiado no Senhor? O que eu quero que você entenda, que diante desse cenário, a Bíblia vai nos dizer no versículo 30, que Caleb e Josué, que creram na promessa, que olharam para a terra prometida, que olharam também para as dificuldades, mas mesmo assim creram, que tiveram uma fé inabalável. A Bíblia diz que Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos-las em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que ele estava dizendo? Se o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor vai nos levar adiante, o Senhor vai nos dar a vitória. A minha pergunta para você é: você acha que Deus vai te abandonar no meio do caminho? Não, Deus não nos abandona no meio do caminho. Se Deus começa a trabalhar na nossa vida, começa a iniciar um processo de mudança, de transformação, vai ter momentos difíceis? Vai, mas o Senhor vai nos conduzir ao melhor. Então o que eu quero dizer, mude para melhor. Não se acomode ou não volte para trás, não retroceda, mas mude para melhor. Amém? E quando você entende isso, quando você coloca isso
prática na sua vida, você vai viver pela promessa, e o que Caleb estava fazendo era isso. Só que o povo preferiu dar ouvidos para aqueles 10. E quando eu dou ouvidos para as pessoas erradas, isso me leva para o fundo do poço. Quando eu dou ouvido para as pessoas erradas, isso me leva para a perdição. Quando eu dou ouvidos para as pessoas erradas, isso me afasta das promessas e me afasta do Senhor. Então o que nós temos que entender é, nós estamos ouvindo quem? Nós estamos dando atenção para quem? Aquela nação, ela estava numa visão errada. Aquela nação, aquele povo, eles estavam tomando uma atitude errada por uma visão errada. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos para aquilo que o Senhor quer ministrar sobre a tua vida. Por isso que o povo mesmo assim conseguiu fazer com que o povo desistisse. O coração deles já tinha sido mudado. Por isso que lá no versículo 33 ele vai dizer assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Lembre-se que quando eles saem para espiar a terra prometida, eles saem como príncipes, e quando eles voltam se achando como gafanhotos. Assim como eles se viam seus olhos, eles também eram vistos. A mudança de príncipe para gafanhoto, isso fez com que o povo retrocedesse, isso fez com que o povo se levantasse contra Moisés, isso fez com que o povo se levantasse contra Deus. Nós vemos a partir do capítulo 14 de Números, o povo se rebelando contra Deus, o povo se rebelando contra Moisés, e o povo sendo punido, sendo castigado por isso. Por quê? Porque o povo não creu, porque o povo não acreditou, porque o povo não confiou que o Senhor traria a mudança. O que eu quero que você entenda, que essa atitude deles trouxe um atraso na vida deles de 40 anos. Por isso que em Números capítulo 14, no versículo 34, diz assim: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Aqueles 40 dias repercutiram em 40 anos, eles vagando no deserto e andando em círculo. Quantas vezes a nossa atitude de hoje está nos fazendo andar em círculo? Quantas vezes as atitudes que nós estamos tomando estão nos fazendo parar e ficar prostrado e andar em círculo? O que eu quero que você entenda, nós precisamos nos libertar daquilo que tem nos prendido, seja na nossa mente, seja no nosso coração, e buscarmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Abra o seu coração e deixe o Senhor te direcionar. Se você foi chamado, você foi escolhido, se você está passando por um momento de dificuldade, mas Deus está falando com você através dessa palavra, deixe o Senhor te conduzir, apenas confie, que foi o que faltou para este povo. E quando este povo deixou de confiar, esse povo se perdeu, vagou durante 40 anos no deserto, e prorrogou a promessa por 40 anos. Amados, pare de prorrogar, é hora de você avançar. Amém? Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus Cristo, desperta o desejo no coração dos teus filhos de confiar no Senhor, do crer, do te buscar de todo o seu coração, de confiar, meu Deus, nas tuas promessas, nas tuas maravilhas, de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esta vida. Que não haja dúvida, que não haja medo, que o medo não venha paralisar, que as situações adversas não venham mudar o foco, que eles tenham a sua visão esclarecida, que eles possam viver aquilo que o Senhor tem prometido, para que então eles mudem para melhor, que nós possamos, Pai, todos os dias crescer em graça, em conhecimento e mudar para melhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Que Deus possa estar verdadeiramente mudando a tua vida para melhor. Amém? Quero convidar você para estar se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho, curtindo, compartilhando. Que você também possa estar nos seguindo no nosso perfil no Instagram, Segunda IEQ Canguçu.
na nossa página no Facebook, Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular. Amém, amados? Que você verdadeiramente seja muito abençoado pelo Senhor. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.